finalizando a nossa pauta, chamo o item 4.4.2.1, processo número 25351.906506/2022-99, recorrente, APEP, apoio à pesquisa e pacientes de cannabis medicinal. Relator, diretor, doutor Robson Mota, a quem passo a palavra. Obrigado, Lilian. Alerto que esse voto é um voto um pouquinho mais extenso do que os demais que tratam da mesma matéria, pelo fato de o caso ter sido permeado por decisões judiciais e seguidas consultas à Procuradoria para que pudesse trazer à deliberação deste colegiado o processo de forma mais clara possível. É o voto número 27 de 2023 da 4ª Diretoria da Anvisa. Do relatório, trata-se de dossiê eletrônico aberto referente à APEP, apoio à pesquisa e pacientes de cannabis medicinal, após a ocorrência dos fatos que passo a descrever. Em 15 de 2 de 2022, a Anvisa recebeu da Corregedoria Regional da Polícia Federal do Mato Grosso o ofício número 527881 de 2022, tratando da apreensão de produtos da APEP e questionando a Anvisa sobre a regularidade de tais produtos, descritos como, abro aspas, 2 vidros de extrato de canabidiol, fecho aspas. A partir de então, houve diferentes manifestações diárias da Anvisa a respeito do assunto, tendo essa diretoria encontrado pelo menos mais 2 processos em tramitação na agência, todos relacionados aos presentes autos. Questionada, a Gerência de Produtos Controlados, GPCON e Hegemon, descreveu as situações em que é possível o comércio, a importação, a exportação, a manipulação e o uso da planta cannabis sativa. Ao final, informou também que a APEP possuía decisão liminar concedida em seu favor em face da Anvisa, abro aspas, para que a entidade realizasse pesquisa, cultivo, plantio, colheita e manipulação da cannabis sativa, exclusivamente para fins medicinais, de modo a produzir fármaco derivado desta planta para disponibilização unicamente a seus associados, previamente cadastrados, e apenas mediante prescrição médica, vigorando a decisão até que a Anvisa decidisse pedido de autorização especial que viesse a ser formulado pela APEP, fecho aspas. Em 13 de 4 de 2022, a Coordenação de Inspeção e Fiscalização Sanitária esclareceu que, em consulta à base de dados do sistema DataVisa, foi verificado que a empresa não possui autorização de funcionamento de empresas para fabricação ou manipulação de medicamentos, e que a petição número 7660, Produtos Controlados, Autorização Especial Simplificada para Estabelecimento de Ensino e Pesquisa, expediente número 294-3426-20-2, foi indeferida em 4 de 9 de 2020, pois esse tipo de autorização se destina exclusivamente às instituições de caráter acadêmico, como faculdades e universidades, o que não é o caso da APEP. E aqui eu faço um esclarecimento que é importante, senhores diretores, que sobre esse indeferimento não houve recurso da empresa, tampouco a empresa entrou com um novo pedido de autorização. Assim, iniciou-se a triagem para avaliar a abertura de dossiê de investigação, de forma a acompanhar e verificar as ações a serem adotadas em relação à empresa e a necessidade de sua regularização, incluindo consulta à área jurídica para avaliar o teor da mencionada decisão judicial. Conforme dito anteriormente, em razão de haver outros processos relacionados ao assunto e 2 consultas formuladas a respeito, a resposta da Procuradoria Federal junto à Anvisa fora proferida no processo número 25746-904286/2225, mas juntada aos presentes autos, conforme determinou o despacho 329 de 2022 do Gabinete da Procuradoria Federal junto à Anvisa. Por meio da nota número 26 de 2022, a Procuradoria Federal junto à Anvisa esclareceu vários pontos que eu cito aqui no voto, como uma citação não vou ler, mas aproveito para agradecer a Procuradoria aqui na pessoa do Procurador Fabrício e os demais servidores da Procuradoria Federal pela atuação nesse processo, que fizemos várias consultas formais e dezenas informais, né,
Fabrício, porque realmente o assunto foi complexo até a gente chegar ao final. Tem aí o reconhecimento do trabalho e nossos agradecimentos. Continuando, em razão da referida resposta, a COIME concluiu, abro aspas, considera-se que a empresa hoje estaria cometendo infração sanitária e estaria em desacordo com o artigo 2º, 12 e 50 da Lei 6360 de 76 e não será realizada nenhuma publicação de IRR neste momento, tendo em vista que podem haver outras decisões judiciais, sendo mais pertinente aguardar a resposta da empresa. Assim, foi elaborada a primeira notificação de exigência, a número 4271737/220 e notificação número 206/2022 da COIME, em 8/6/22, para garantir a leitura da notificação emitida no DataVisa, determinando que a empresa apresente informações atualizadas referentes à regularização dos produtos comercializados e que suspenda a sua divulgação por meio do seu site na internet e qualquer outro tipo de mídia, além da fabricação e comercialização desses produtos, até que seja realizada a sua regularização. Em resposta, a APEP afirmou que o Ministério Público Federal e a Justiça Federal concordam que as atividades da APEP podem se enquadrar nos moldes da RDC 18 de 2013 e que, embora a Anvisa tenha apresentado o recurso, até aquela data não havia sido julgado pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região. As manifestações do Ministério Público Federal e a sentença da Justiça Federal foram juntadas aos autos por meio dos documentos 207-1427 e 207-1435. A empresa entende que a RDC 327 de 2019 é voltada para atividades desenvolvidas por indústrias que comercializam medicamentos, situação que não é pertinente à APEP, que fornece apenas para os seus associados e não possui fins lucrativos. Devido à falta de concordância da Anvisa com o parecer do Ministério Público Federal e a sentença judicial, a APEP afirma estar em prazo recursal e readequação para a solicitação da autorização especial IAF no sistema da Anvisa, de modo que entende haver um conflito de informações na análise da atual situação no sistema da agência, levando em consideração que a APEP não responde como indústria e não pratica atividades industriais. Tampouco os produtos são anunciados como medicamentos, sob o conceito atribuído pela Lei 5991 de 73, sob pena de falsidade ideológica. Dentro das atividades de farmácia viva, a APEP ressalta cumprir boas práticas de fabricação e dispensação e dispor de um rígido processo produtivo baseando-se nas boas práticas agrícolas de plantas medicinais para o cultivo e na RDC 18 de 2013 para os processos laboratoriais. Por fim, afirmam dispor de agrônomo responsável pelo cultivo e farmacêuticos responsáveis pela produção e dispensação dos óleos medicinais. Portanto, a associação trouxe considerações diversas, sem, contudo, responder às providências solicitadas pela agência. Diante dos argumentos apresentados, a COIME fez uma nova consulta à Procuradoria Federal. Em relação à ação judicial, em novembro de 2022, o status permanecia o mesmo e a Procuradoria observou, por meio da nota 51 de 2022, que foram realizadas novas complementações e observações em relação à nota anterior, a 26 de 2022. Atualizadas as informações, a COIME elaborou uma nova notificação de exigência, a de número 499-1104/22-0, e notificação número 327 de 2022, SEI COIME, GMED GGFIS Anvisa, para garantir a leitura da notificação de exigência pela empresa, para que a empresa apresentasse, no prazo de 10 dias, informações atualizadas referentes à regularização dos produtos comercializados pela empresa e que fosse suspensa a divulgação por meio do seu site e qualquer outro tipo e mídia, além da suspensão da fabricação e comercialização desses produtos, até que a empresa realizasse a sua regularização junto à Anvisa. Em resposta a essa notificação, no entanto, a empresa apresentou recurso administrativo com efeito suspensivo à notificação 499-1104/22-0, por meio do qual, em resumo, requereu: seja anulada a decisão quem deferiu o pedido de autorização de funcionamento, na medida em que a recorrente não tomou conhecimento de seu conteúdo, tampouco de sua motivação. Que a Anvisa atue com legalidade a fim de que a notificação 499-1104/22-0 seja devidamente reconsiderada, retratada,
revogando-se todos os seus consectários, e que, caso a GGFIS não reconsidere a notificação, a petição seja recebida com efeito suspensivo e encaminhada à GGREC para deliberação. Recebido o referido recurso, a COIME proferiu a decisão de não retratação por meio do despacho 84 de 2023, ocasião em que também solicitou à diretoria colegiada que não receba o recurso no efeito suspensivo. Tendo sido sorteado como relator do pleito, passa agora a análise quanto à manutenção ou retirada do efeito suspensivo do recurso expediente data visa número 507-3271/22-0. Da análise, inicialmente destaco que a notificação recorrida dividiu-se em duas partes. 1. A solicitação de envio de informações atualizadas sobre as regularizações dos produtos comercializados pela associação. E 2. A suspensão da divulgação por qualquer tipo de mídia, além da fabricação e comercialização dos produtos da PEP, até que seja realizada a sua regularização. Considerando que apenas a segunda parte reúne em si conteúdo decisório, entendo que o recurso visa afastar a necessidade de suspender a divulgação, fabricação e comercialização dos produtos da APEP. Sobre esse aspecto, portanto, ressalto que a decisão da Gerência Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária se baseou nos seguintes fatos. 1. Após o indeferimento da autorização de funcionamento pleiteada pela APEP, foi enviado o ofício eletrônico número 3004540-20-1, na data de 4/9/2020, e com data de leitura pela empresa apenas em 17/6/2022. No referido ofício, consta a comunicação do indeferimento e a motivação. 2. Ainda que a empresa não tivesse tido ciência de tal decisão à época, o produto só poderia ter sido produzido regularmente pela associação entre 28/7/2020 e 14/12/2020, período em que vigorou a tutela de urgência proferida nos autos do processo judicial número 5038838.2019.4.02.5101. 3. O fato da empresa se tratar de associação não a desobriga do cumprimento das disposições legais constantes da RDC 327/2019, de forma a garantir que os produtos por ela fabricados e fornecidos possuam a qualidade, segurança e eficácia necessária para o tratamento dos pacientes que fazem o uso desses produtos. Para a análise da manutenção ou não do efeito suspensivo atribuído ao recurso interposto, foram considerados os fatos acima, além do fato de que a manipulação e comercialização desse tipo de produto sem uma autorização de funcionamento para tal e sem o cumprimento de boas práticas de fabricação que garantam a qualidade, segurança e eficácia desses produtos, imprime risco sanitário à saúde da população. Vale dizer que o atendimento à regulamentação é exigência que cabe a toda e qualquer instituição que se propõe a produzir, manipular e comercializar tais produtos, não havendo motivação para excepcionalizar o pleito da APEP. Se por período certo houve decisão judicial que autorizou a atividade, hoje não mais subsiste, não havendo mais autorização administrativa ou judicial apta a abrigar a atividade que desenvolve a APEP. Por essa razão, deve produzir plenos efeitos a notificação de exigência número 499-1104/22-0 da GGFIS quanto à exigência de suspensão de divulgação, fabricação e comercialização dos produtos da APEP, razão pela qual entendo deva ser afastado o efeito suspensivo do recurso administrativo interposto. Do voto, portanto, nos termos do parágrafo 1º do artigo 17 da RDC 266/2019, para que seja afastado o efeito suspensivo do recurso de expediente data visa número 507-3271/22-0. É esse o meu entendimento que submeto a este colegiado. Obrigado ao diretor relator, diretor Romson Rodrigues Mota, a quem cumprimento pelo cuidado que teve, pelo detalhamento que teve na elaboração do presente voto, sustentado por suas áreas técnicas. É um tema sempre que
nos move quando é a questão de tudo que se relaciona com pesquisa, com estudo, seja para o que for, no caso concreto, objetivando, inclusive, a possibilidade de respostas terapêuticas mais eficazes a situações de doença grave. Então, é sempre muito importante o cuidado na análise dessas questões. Mas, de fato, alguns limites precisam ser também observados e cada caso tratado conforme ele se apresenta, né? Não estamos tratando de um contexto, estamos tratando de um caso concreto e específico dentro de um universo do mesmo tema, né? Cumprimento a relatoria e as áreas técnicas que deram sustentação, colocando em discussão e votação sobre tudo que foi explanado pelo diretor Romson, começando pelo diretor Alex Machado Campos. Presidente, primeiro eu queria cumprimentar o diretor Romson. O diretor Romson foi muito feliz em todas as suas locuções, na construção do voto, enfrentamento dos aspectos administrativos, né, que conduziram a sua decisão, né, ao seu voto, que é sem retoque, né, não há um caminho diferente daquele que foi construído pelo diretor Romson no voto, né, porque há um trilho regulatório, há um arcabouço jurídico que estabelece em que condições esse tipo de autorização pode ocorrer, né? E nesse sentido eu acompanho integralmente o diretor Romson, mas antes, não gostaria de concluir meu voto, que já antecipei, apenas para ilustrar, apenas para destacar que nós recentemente tivemos uma reunião com a APEP, né, com essa associação, que não é empresa, né, que não é empresa e também não é uma instituição de pesquisa, né, nos termos da lei, nos termos do nosso regime jurídico. Isso causa, sem dúvida, um descompasso entre os propósitos que eles mobilizam, que são nobilíssimos. Nós conhecemos recentemente o trabalho que eles fizeram uma reunião pediram uma reunião com a Anvisa, eu acho que a diretora Meruzzi, teve o cuidado de envolver outros diretores, para que a gente pudesse conhecer o trabalho da APEP. No entanto, ainda há um descompasso entre a regulação, aquilo que a regulação possibilita, e aquilo que hoje a APEP desenvolve, né? No propósito, no objetivo, naquilo que é a busca da APEP e da Anvisa, nós estamos do mesmo lado, né, do balcão, ou seja, buscar alternativas, buscar terapias, né, reconhecer a importância da cannabis como uma solução terapêutica alternativa aos fármacos conhecidos. A gente reconhecer a importância dos dados de vida real, que a diretora Meruzzi vem buscando aprofundar esse debate na agência. A gente tem ido ao encontro dessa nova visão, né, da regulação associada aos dados de vida real, a vida como ela é. E portanto, a gente reconhece os esforços de associações como a APEP no sentido de identificar, de acolher famílias, né, de, inclusive, prover como provém os produtos que produzem, né, para entregar essas famílias. Diretor Alex. Tidas como associados, né? Tidos como associados. Pois não, diretora Meruzzi. Pela ordem, desculpa interromper o seu raciocínio, mas eu acho que é uma contribuição ao debate. O senhor me citou a reunião que nós tivemos e eu queria fazer um registro. Eu acompanhei também o tema da PEP, seja pelas ações até que a própria Procuradoria nos trazia, e eu confesso que eu nunca tinha me aproximado mais do tema PEP antes daquela reunião. Mas foi uma reunião em que eu queria registrar aqui a presença de pesquisadores, o representante da Unicamp, de médicos, farmacêuticos, agrônomos. Assim, foi muito claro para mim que a PEP está querendo buscar um caminho. A parte do produto da cannabis, a gente sabe as diversidades para a gente construir um caminho, que a gente andou regulatoriamente, né, tendo em vista o arcabouço legal do Brasil. E eu confesso que para os seus diretores que eu fiz uma reflexão. Vamos desconsiderar tudo
que a PEP fez até aqui. Vamos esquecer que pessoas usaram esse produto, pessoas tiveram respostas. Então, no meu anseio de olhar qual é o lugar da regulação e qual que é o lugar desses produtos, eu confesso que eu acho que a gente precisa repensar uma forma de trabalhar, no caso especificamente não para a PEP, mas em situações como a da PEP. E do ponto de vista do recurso da matéria, eu vou até adiantar que eu acho que administrativamente não há o que se fazer. Entretanto, a Anvisa nós vamos enfrentar esse debate novamente, inclusive na revisão da 327. Eu posso, sem medo de errar, Fabrício, a gente tem alguns processos judiciais no âmbito de São Paulo da manipulação que tem uma decisão que São Paulo está mantendo em algumas farmácias a manipulação. E que o produto da PEP se assemelha. Então, só queria colocar que esse tipo de debate nós vamos ter que enfrentar, independente do desfecho desse recurso, aqui na DGREC. Eu queria propor aos diretores, adicionalmente, que a gente conhecesse as áreas técnicas, conhecesse a situação APEP, principalmente dentro das suas diversidades, e se há um caminho regulatório que possa ser colocado para esse tipo de situação, ainda que seja, como é que é o nome da moda aí, diretor Robson, em vez de enquanto o senhor cita, que é sandbox, né? Exato. Ainda que seja algo nesse sentido, mas eu acho que aproveitar esse debate que é tão rico e de um processo tão bem construído, trazido pelo diretor Robson, que eu acho que nos impõe também a fazer o desfecho desse caso, mas buscar também uma discussão mais próxima para entender a PEP e para verificar qual o caminho regulatório que ela pode seguir, inclusive com um tratamento de uma autorização de funcionamento, PCI atendendo o regulamento sanitário no que couber. Era isso, diretor Alex, desculpa atrapalhar o seu raciocínio, mas eu acho que talvez a gente deliberasse o tema e também fizesse uma sensibilidade para que tanto a área de autorização de funcionamento, como a área de concessão, com a própria GPCOM também, conhecesse um pouco melhor a PEP, sobre o caso APEP, porque certamente me parece que não é só ela que está nessa situação, né? Não vamos particularizar o tema, e se há caminho regulatório. Era nesse sentido que eu gostaria de contribuir com esse debate. Muito obrigada. Diretora Meiruz, obrigado. E foi muito oportuna a sua intervenção. Eu só queria complementar aí o restante do meu voto. E, na verdade, ele me conduziria, diretora Meiruz, para algo muito, muito semelhante ao que a diretora trouxe, no sentido de que é preciso enxergar esse movimento da vida real, aquilo que já vem sendo feito pela Anvisa. É preciso reconhecer que famílias têm sido beneficiadas e se sentem acolhidas por iniciativas como esta, que é o caso da APEP, como disse, no propósito, na direção, naquilo que se busca com o potencial da cannabis, nós estamos todos do mesmo lado, né? A APEP, a Anvisa e as instituições como o FRN, né? o Instituto do Cérebro, que estão buscando explorar todo o potencial da cannabis. E a gente percebe os movimentos feitos por estados, municípios, no sentido de cada vez mais trazer a cannabis, né, os produtos de cannabis, os medicamentos de cannabis como alternativa terapêutica. Eu falava no início da sessão justamente sobre isso. O próprio FDA, que é a agência americana, reconhece que as soluções regulatórias existentes não são capazes de captar todo o potencial e a forma como o desenvolvimento disso está acontecendo na vida real a par da legislação existente. Reconhecer isso, a iniciativa da diretora Meiruz, a proposta da doutora Meiruz é absolutamente coincidente com esse espírito. A gente precisa conhecer melhor, aprofundar o trabalho, aprofundar o conhecimento sobre o que a APEP faz. A gente fez isso numa reunião recente, mas como a APEP existem outras iniciativas que estão sendo capitaneadas no país
e não é por outra razão que aqui e acolá a gente testemunha decisões judiciais autorizando, inclusive, pessoas físicas a cultivarem domesticamente a cannabis, o que, sob o ponto de vista regulatório, a gente fica em estado de alerta, né? Porque não é fácil produzir um medicamento, produzir um óleo, e ao mesmo tempo a gente compreende que as pessoas estão sendo beneficiadas. Então, em resumo, é coincidente o meu espírito com o da diretora Meiruzi, no sentido de que a gente possa ir ao encontro desses movimentos, a fim de que a gente possa, quem sabe, estabelecer uma demarcação regulatória que seja capaz de detectar e captar essas iniciativas. Então, eu queria cumprimentar o diretor Holmes, acompanhá-lo integralmente no voto e dizer que esse tema não encerra num recurso. Na verdade, ele inicia nisso, ele inicia num recurso, ou seja, a gente tem que, a exemplo do que a gente faz em outras áreas da Anvisa, né, seja por meio do sandbox regulatório, seja por meio de excepcionalidade, seja por meio da própria regulação ordinária, a gente encontrar um caminho para entender, compreender e dar vazão a essa energia do bem que é mobilizada pela PEP. Porque, como o diretor Meiruzi falou, foram uma reunião que tinha cientistas, pesquisadores, gente da Unicamp, enfim, uma coisa que a gente percebe a energia do bem e a energia voltada à resolução. Então, é esse o espírito que mobiliza a agência. Eu queria acompanhar o diretor Holmes e me ombrear a diretora Meiruzi com as propostas. Obrigado, diretor Alex. Diretora Meiruzi Freitas. Sem delongar mais no tempo, quanto à questão do recurso, eu sigo integralmente o diretor Romson e também acompanho a gente fazer um grupo com a PEP para tratar o tema da PEP e verificar qual o caminho regulatório a seguir. Obrigado, diretor. Eu acompanho a relatoria, eu vou manifestar acompanhar a relatoria estritamente no voto do diretor. Eu penso que as outras considerações expostas aqui pela diretora Meiruzi, acompanhadas pelo diretor Alex, possam ser e devam ser foco de um tratamento específico da proposta, seja ela qual for. Eu acho que o momento aqui da reunião nós não temos como ter esse detalhamento a ponto de emitir algum tipo de decisão, e também relembro, não estamos com o quadro de diretores completos por conta das férias do nosso colega Daniel Pereira, que não está conosco. Então, convido a doutora Meiruzi, se ela julgar conveniente, que traga esse tema para uma reunião de diretoria, não a reunião de diretoria para fim de deliberação regulatória, conforme esta que estamos fazendo agora, mas para as nossas reuniões administrativas internas, quando então, aí sim, teremos a condição de conhecer melhor a proposta e, obviamente, tecermos opiniões mais abalizadas sobre o tema. É muito importante, no entendimento que faço, que isso seja colocado de maneira muito clara, na medida em que, como todos sabemos, e é algo, é uma cornerstone, né, uma pedra de esquina, uma pedra basilar para o princípio regulatório, que o princípio regulatório, a regulação recebe as demandas do setor regulado, recebe eventuais convites para conhecer linhas de produção e sítios de fabricação e etc., e não o contrário, justamente pela questão da regulação que fazemos, dentre outras coisas, também do mercado, e todo mercado é bastante competitivo. A isenção da agência baseia-se, inclusive, também nesse princípio. Portanto, fica aprovado por unanimidade o item de número 4.4.2.1 da pauta. Nada mais havendo a discutir, às 14h.